O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre do ano de 2018. Lições estas para as classes de jovens e de adultos na Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre segundo deste ano, o nosso tema geral das lições é escatologia, acontecimentos do tempo do fim, ou os últimos acontecimentos preditos, falados nas Sagradas Escrituras. Nesse segundo trimestre, estamos agora na lição de número 6 e com o título A Vinda de Jesus e o Arrebatamento da Igreja. Chama a atenção dos que acompanham as nossas lições que a lição anterior, número 5, é próxima no título desta lição, quando a lição 5 foi sinais da vinda de Jesus, estudando nós, ou tendo um estudo baseado em Mateus capítulo 24. Agora, próximo ao assunto anterior, a lição 6 tem por título A Vinda de Jesus e o Arrebatamento da Igreja. Para esta lição, o textuário proposto está em João capítulo 14, o verso 3, a palavra que Jesus deixou para nós bem clara, falando aos seus discípulos, na última oportunidade que esteve reunido com eles, quando disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E o textuário, em resumo, já diz isso mesmo. Jesus vindo outra vez, sendo que no momento estava presente, mas se retiraria, como anteriormente já teria dito, mas viria outra vez, uma segunda, e levaria os seus discípulos para si mesmo. Precisamos estar atentos. Um texto simples já resumiu praticamente tudo. Continuando, dentro da nossa lição, propomos como leitura bíblica em classe o texto de Tessalonicenses, na primeira carta, o capítulo 4 e os versos 13 a 18. O texto em si, podemos acompanhar, assim diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou que ignorem, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais,
que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos ou estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Texto bonito que nós temos, bem claro, colocado pelo apóstolo Paulo. E quanto à nossa lição número 6, a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, o esboço apresentado dentro do nosso padrão com introdução e conclusão é de 3 tópicos para o desenvolvimento. Primeiro, Jesus virá ainda uma vez só. Segundo, o arrebatamento e seus participantes. Terceiro tópico, elementos especiais ou considerações especiais quanto a esta vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Assim sendo, passemos ao nosso material de classe, material que é distribuído nas classes durante a aula para os alunos e que nós aqui, professores, estamos considerando previamente. No primeiro parágrafo, então, como introdução, colocamos este texto: no passado, os profetas anunciaram a vinda de um libertador, um ungido, que operaria a salvação e a glória de Israel. De Israel, de Deus, era o Cristo, ou o Messias. Esses testemunhos que se cumpriram quando Deus enviou ao mundo o seu Filho Jesus. Contudo, estando ainda entre nós, o próprio Cristo não apenas ensinou que era necessário que ele voltasse para o Pai, o que se cumpriu na sua morte e ressurreição e subida aos céus, coloquemos também, mas que ele viria ainda uma última vez com o objetivo de levar os seus discípulos para estarem com ele na eternidade. É o arrebatamento da igreja. Assim trataremos de ambos os assuntos nesta lição: a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Muito bem, aí está essa nossa introdução. A vinda de Jesus é o nosso título inicial hoje, mas o que colocamos anteriormente é que a vinda de Jesus já ocorreu em um tempo passado dentro do propósito de Deus anunciado pelos profetas. Desde Gênesis é anunciado que viria aquele que viria da parte de Deus, chamado ungido de Deus, que é a tradução das palavras Cristo ou Messias, é simplesmente o ungido de Deus. Quando nós falamos Jesus Cristo ou Jesus o Messias, estamos falando Jesus o ungido de Deus. E observem como isso foi falado de uma forma extensiva pelos profetas. E temos a palavra de Isaías 53 tão claro, quando diz que ele se manifestaria, mas o seu semblante seria como um de um outro qualquer, e os homens o desprezariam. Mas ele era aquele ferido de Deus, moído pelas nossas transgressões. O castigo que era para nós viria sobre ele. E assim também Miqueias fala da sua vinda em Belém, e outras palavras mais vão colocando detalhes a respeito da vinda de Jesus, que aconteceu naquele tempo do Império Romano, Jesus nascendo em Belém, e
toda a trajetória dele na sua missão, no seu ministério, andando em carne e osso, porque o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Andando ele, cumpriu-se aquele assunto, aquela promessa de vir o libertador. Mas se uns esperavam que ali era a conclusão de tudo, na verdade era um ponto importantíssimo quando Jesus dava a sua vida em resgate das nossas almas, não somente nossas agora, mas daqueles do tempo dele, e também justificava os que nele creram em Deus desde os tempos mais antigos, porque os antigos, antes de Jesus vir, foram justificados pela fé na promessa de que o Messias viria e estaria cumprindo o resgate das suas almas. Jesus veio, muitos desfrutaram disso, e nós estamos sendo salvos não por um Jesus que virá, mas um Jesus que já veio, já operou e continua operando entre nós, porque a sua promessa está conosco até a consumação dos séculos. Mas não termina aí, temos a continuidade da obra de Deus. Aquele que ele resgatou ainda estão na face da terra. Aqueles que foram aprovados, ou aqueles que creram e foram aprovados por Deus, ainda não receberam a promessa. Não receberam a promessa. Estudamos isso em lições recentes, ao tratarmos do livro de Hebreus. Até hoje estão entre nós os seus restos mortais. Creram, guardaram a fé e desceram ao pó. Agora esperando o que mais Deus tem prometido, que é a ressurreição dos mortos. E por isso ainda não completou-se totalmente a obra. Quanto à ressurreição, estudamos também, Jesus já veio, ele primeiro, primícias, ao terceiro dia, e os que são dele, na sua vinda. Mas agora vamos estudar a sua próxima vinda, com o arrebatamento da igreja. Dentro do nosso estudo, no nosso programa de trabalho, no nosso esboço, o tópico primeiro que diz: Jesus virá ainda uma vez só. Observe que eu coloquei esse destaque só. Primeiro porque já estão falando em não sei quantas vindas de Jesus. Se anteriormente alguém dizia que ainda tem mais duas, já tem quem está dizendo 3, 4 e não sei onde vamos parar com isso. Mas Jesus virá uma vez só. Precisamos guardar isso. Eu posso dizer, não sou o mais antigo dos irmãos aqui, mas a palavra de Deus pregada nas igrejas evangélicas, nas assembleias de Deus, nas igrejas pentecostais, há 50 anos atrás, era Jesus vindo uma vez, e depois foram multiplicando essas vindas, mas a palavra não muda, ela está escrita para nós. Muitos têm se dedicado a livros e livros para ler, mas não leem o texto bíblico, e com isso ficam divagando entre muitas ideias, lendas, fábulas, que Paulo condenou veementemente. Mas vamos então para o nosso primeiro tópico, que é: Jesus virá ainda uma vez só, ou só uma vez. Passando o nosso material de classe, expondo para os professores aqui reunidos, esse primeiro tópico se distribui em subtópicos, sendo que no número 1 teremos essa palavra: caráter geral da vinda de Jesus. Assim lemos. É evidente que as Escrituras falam da vinda de Cristo, não apenas em relação à sua manifestação em carne, para tirar os pecados de muitos, mas também de uma segunda vinda, sem pecado, aos que o esperam para salvação. O objetivo desta manifestação, ou última manifestação do Senhor, é o de pôr um fim neste mundo mau e inaugurar o estado eterno de felicidade e descanso para os santos nos céus. Então Jesus vem, Jesus viria
E Jesus ainda continuou dentro dessa mesma mensagem, que ele ainda não completou a obra no sentido de levar os que são seus. Por que ainda existimos? Porque esse mundo ainda está no seu dia a dia, guarnecidos pela misericórdia de Deus. Porque a palavra é simples: o Evangelho tem que alcançar até os confins da terra. Ou outra palavra de Apocalipse, tem que completar o número de salvos. Então Jesus já veio, cumpriu a redenção, e a redenção está operando, trazendo o benefício da salvação para todos aqueles que crerem. Mas o céu ainda tem vaga. Jesus disse na parábola que é necessário que a casa de Deus se encha, os céus se encham. Por isso aquela parábola, ou aquela afirmação de Jesus quando disse, né, na casa de meu pai há muitas moradas, e não vamos deixar casas vazias. Então vamos pregar o Evangelho para mais gente estar vindo logo à fé, e assim completar o número dos salvos. Aí Jesus nos leva, porque não tem mais nada que fazer neste mundo, ou o mundo não tem outro objetivo senão esse, de nas gerações que se seguem, Jesus está salvando a muitos que ouvem o Evangelho e nele vêm crer. Portanto, esta é a realidade da vinda de Jesus. Veio, mas o processo ainda continua e vai concluir com o número dos salvos. Número perfeito, 144 mil, que na conta de Deus é as tribos de Israel multiplicadas e aos milhares, para ser como as estrelas dos céus, que ninguém pode contar. Portanto, vamos ter isso em conta. Caráter geral da vinda de Jesus. Observem o texto inicial que colocamos e mais algum texto, para entendermos como essa palavra está clara nas Escrituras. Agora é em 1 Coríntios 15, 24. Se fôssemos falar da vinda anterior dele e o verbo se fez carne, nós tínhamos que começar em Gênesis e correr a Bíblia todinha. Mas vamos só no Novo Testamento, que agora é falando da sua segunda vinda. Assim a palavra diz, verso 24: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Então, consideremos essas palavras e podemos até retornar uns poucos versos antes, quando a palavra fala da ressurreição de Jesus. Repito, ele é as primícias, depois os que são dele na sua vinda. Ele ressuscita, depois os que são dele no último dia, na sua vinda, no fim do mundo. E quando isso acontecer, estando com poder que já está, todo poder foi lhe dado nos céus e na terra, mas todas as oposições serem sujeitas a ele, então leva a igreja e entrega ao Pai toda a sua obra, agora glorificada no céu. Observe bem esse particular. Muito bem, mas perdoe parar a insistir. Jesus vem para levar, vem pegando o que é dele para entregar ao Pai. E quantos estão dizendo que Jesus vem e vai viver a vida normal por não sei quantos anos, e chega a dizer 1000 anos. Jesus não é carne mais para habitar no mundo físico e carnal. Ele é espírito, ele está na glória e poder do Pai. Ele veio para buscar os que são dele, e esses, para estarem com ele, terão que ser transformados.
amados, revestido de um corpo incorruptível e imortal que possa suportar a presença dele. Porque como habitaremos em meias labaredas eternas? Portanto, Jesus vem nas nuvens para levar os que são seus, e nunca para ficar aqui. Se outros têm essas ideias, permita dizer-lhes, estão equivocados em alguma coisa, ou coloca o entendimento correto para o que tiver que acontecer, aconteça agora, porque depois não haverá mais nada, é o fim. Palavra bem clara que está escrito aqui, depois virá o fim, e pronto. Mas continuando no novo texto, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, Paulo fala também de uma forma bem clara, interessante, quando ele fala sobre isso para a igreja de Tessalônica, igreja sofrida, perseguida. Como ele diz, se eles eram perseguidos, Paulo diz, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Olha o que Paulo diz para a igreja de Tessalônica. Agora para nós é tribulação, ou para eles, tribulação, aflições. No mundo tereis aflições, mas isso é justo diante de Deus. Agora estamos como que sofrendo por amor, pela verdade de Cristo Jesus, e muitos nos perseguem por isso, nos atribulam, mas haverá uma inversão na vinda de Jesus, quando os que são atribulados, perseguidos, serão, aí sim, honrados por Deus, glorificados, enquanto para os perseguidores haverá ira, labaredas de fogo. Não é milênio de paz, não, é fogo, é ira, desde os altos céus, para que ele, o Senhor Jesus, seja glorificado e nós nos admiremos da sua excelência e os nossos inimigos sendo aniquilados. Nosso prazer não está no aniquilamento deles, está em nós com o Senhor. Mas infelizmente, por não quererem ao Senhor e perseguir os que são dele, virá o juízo, labaredas de fogo. A palavra é clara, não dá chance de parar outras etapas, ele vem e terminou. Muito bem, isto posto, neste mesmo tópico, Jesus virá ainda uma vez só. No subtópico 2, esta afirmação é do próprio Jesus. Nosso material de classe traz e assim resumo. Estando ainda entre os seus discípulos, o Senhor Jesus apontava para um tempo futuro chamado aquele dia, em que o Filho do Homem viria, ou se manifestaria em sua glória. Ilustrou o aspecto futuro deste evento através de parábolas, várias parábolas. Falou disto abertamente, seja para consolar seus discípulos ou exortá-los à vigilância. Aí quantas parábolas temos disso? As 10 virgens, os talentos, as minas, a rede de pescar, o juízo final, o joio e o trigo. Quantas parábolas! E sempre elas colocam o ponto final na vinda de Jesus. O Senhor virá. Peixe bom recolhe, peixe ruim joga fora. Trigo para o celeiro e a palha para o fogo, ou o joio também para o fogo. Olha, Jesus virá e é fim, destruição aos reprovados e a glória, a recompensa, o galardão para os que mantiveram a fidelidade, guardaram a fé.
Então é uma vinda e é a afirmação do próprio Senhor Jesus. Continuando, observando alguns versículos como modelo para nós, desses versos assim colocados, desses assuntos assim colocados, Mateus 25, verso 31. Jesus disse: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É Jesus afirmando a sua vinda. 14:1, de onde nós temos tirado o nosso texto áureo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A palavra é simples, clara: virei e vos levarei. E quando dizendo que Jesus vem, inaugura uma etapa, outra etapa, um tempo, outro tempo, e misericórdia, cria-se uma ficção de muitos acontecimentos, enquanto a palavra é clara: virei e vos levarei. Virei e vos levarei, claríssimo. Portanto, atenção para isto. E ainda Mateus 24, 44, próprio Jesus afirmando da sua vinda, esta segunda e última vinda. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Se ele viesse para ficar, não precisa preocupar, ele vem e fica. Se alguém foi na frente, foi, e eu vou na segunda, na terceira, na quarta, perdoe assim dizer. Mas não, o alerta é: ou é agora, ou não terá outra chance. A vinda é uma só, que estará acontecendo em breves dias à frente. Continuando nosso assunto, nessa lição, a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Nesse tópico que fala Jesus virá ainda uma vez só. Num terceiro subtópico temos: sua volta foi pregada e esperada pelos apóstolos. E assim podemos dizer, os discípulos de Jesus não só conservaram para si mesmos a esperança da vinda de Cristo, mas também ensinaram a igreja a aguardar ansiosamente e a se preparar em santificação para este único e último dia. Muito bem, assim, versículos bíblicos que nós podemos estar considerando a palavra que João disse. Se em Apocalipse o anjo disse, verso 20: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Aí João acrescenta: ora vem Senhor Jesus. Era a esperança, o anseio, a alegria, a expectativa em júbilo do apóstolo João. Ora vem Senhor Jesus. Paulo, citando no ensino, em resumo, Tito capítulo 2, verso 11 a 13, assim Paulo diz para Timóteo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, e aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe, quanto mais para quem está vivo hoje, podendo morrer hoje ou amanhã, antes da vinda de Jesus, quem interessaria 2, 3, 4, 5 vindas de Jesus, se ele já está partindo agora com as suas obras concluídas? Após a morte segue-se o juízo. Então, por que anunciar, pregar uma coisa absurda dessa, que vai ser uma coisa existente somente para a geração que estiver viva quando Jesus se manifestar? E ali, tal qual os que morrem hoje, será uma surpresa. Está pronto? Está. Não está pronto? Não está. Está pronto, sobe. Não está pronto, fica. Está dentro da arca, é salvo. Está fora da arca, sucumbe. Saiu de Sodoma e Gomorra, vive. Ficou lá dentro,
destruição. A palavra é esta, em todo o tempo, de Gênesis a Apocalipse. A vinda de Jesus uma vez só. Assim como falamos de João e também de Paulo, naturalmente temos textos de Tiago, de Pedro e outros mais, como João e nas suas cartas, mas Judas também. Fiquemos nessas duas. Tiago capítulo 5, versos 7 e 8. Tiago ensinando, exortando os irmãos: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ou então a nossa morte já está chegando. Uma coisa ou outra vai nos surpreender: ou a morte, antes de Jesus vir, ou a vinda dele. E depois o céu para nós. O céu. E para os outros? Fim. Fiquemos na palavra anterior já apresentada. Fim. À frente teremos algo mais. Pedro dizendo, e vai falar nesse particular, no capítulo 3, verso 3: sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 10: mas o dia do Senhor, diz Pedro, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí está a colocação da palavra. Pedro anunciando que haverá uma vinda de Jesus, e até avançou em detalhes que nós estaremos considerando em tópicos à frente. Aí está a palavra do Senhor mostrando bem claro para nós que sim, a vinda de Jesus foi pregada e ensinada por todos os apóstolos de Jesus, e continua sendo pregada como parte natural do Evangelho de Cristo Jesus. Continuando, no segundo tópico, o arrebatamento e seus participantes. Quem vai participar do arrebatamento? Se até agora consideramos que Jesus virá ainda mais uma vez, e só uma vez, para levar os que são seus, é o nosso tópico anterior: Jesus virá, breve vem, ainda uma vez só uma vez. Agora o segundo tópico, o arrebatamento e seus participantes. Quais são os participantes deste arrebatamento? Muito bem, isso posto, consideremos o seguinte texto. Arrebatamento relaciona-se com tomar, raptar, levar embora, sequestrar, e português pode ser rico em sinônimos para nós. É vir retirando alguma coisa. Será o cumprimento da promessa de Cristo, de que Ele voltaria e levaria o seu povo para estar com Ele. Consideremos os participantes desse glorioso evento. Primeiro, o próprio Senhor Jesus. Ele não vai mandar ninguém vir buscar o seu povo. Ele mesmo virá. Ele mesmo. Ele não vai passar para outro esta função, esse trabalho. Ele mesmo estará executando isso. Por isso a palavra diz a Escritura, que o mesmo Senhor descerá do céu. É o mesmo Jesus que deixou seus discípulos e foi recebido em cima no céu, e lá no céu, como nós, aguarda, espera, está esperando também por esse dia a vinda dele. E observe que ele está esperando, porque é o princípio, a ordem para vir, e não é dele, é do Pai. Assim, vejamos alguns textos tão bonitos, tão claros,
que temos nas Sagradas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 até o verso 11. Palavras simples do início desse entendimento e demonstrado para os apóstolos ainda no Monte das Oliveiras. E quando dizia isso, Jesus está com os discípulos no Monte das Oliveiras, deu as últimas instruções e começou a se elevar na frente deles. Leia de novo o verso 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele, ou dele, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Foi, mas voltará. Subiu e uma nuvem ocultou, deu reverso. A nuvem existe, de repente a nuvem se abre e Jesus aparece para vir buscar os que são seus. Em Timóteo capítulo 6, verso 14, Paulo a Timóteo diz assim, exortando: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. E Jesus virá e vai reinar 1000 anos. Ninguém o pode ver. Não pode ver, não verá. Quem verá Jesus? Aqueles que tiverem sido transformados, obtendo, adquirindo, conseguindo, ganhando um corpo incorruptível, imortal, celestial. Aí vai ver o Senhor face a face. Homens na terra, ainda que olhem para o céu procurando Jesus, não vão ver nada. Quem não nascer de novo não vai ver. Quem não nascer de novo não vai entrar nos céus. São 2 colocações que Jesus falou para Nicodemos. Muito bem. Só isso colocado quanto a quem vai participar da vinda de Jesus. Os participantes, dentre eles, comecemos o próprio Jesus. Tenho algo mais a falar, mas vou deixar mais à frente. Quanto a esse aspecto de Jesus vir, ele participante disso e submisso a uma ordem do Pai. Mas ainda temos, dentro desse tópico, o arrebatamento e seus participantes, não podemos esquecer os anjos. Jesus não virá sozinho, ele virá com seus anjos. Vamos imaginar os exércitos celestiais posicionados, Jesus na frente como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, marchando gloriosamente nas nuvens do céu, e a multidão incontável dos seus anjos. Os anjos. Nosso texto do material de classe, em resumo, assim diz: diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus virá acompanhado pelos seus santos anjos, os quais enviará para recolher os seus fiéis de todos os cantos da terra. Muito bem, versículos bíblicos são vários, mas vejamos alguns. Como Mateus capítulo 13, verso 49: assim será na consumação dos séculos, no fim dos séculos, nem início de um novo período, fim dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os
justos. Jesus manifesta-se na nuvem do céu e de repente um anjo vem vindo assim e toca a gente no cotovelo e diz: vamos subir, está na hora. Ele vai recolhendo os justos, separando os maus, levando. 2 estarão na cama, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão indo para o campo, ou estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Quem vai fazer essa separação, levar um e deixar o outro? Os anjos, na manifestação de Jesus na sua vinda. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quanto tempo vai levar para os anjos levar a gente embora, hein? Quanto tempo? A gente pega um ônibus aí numa caravana que a gente vai fazer, fica quase 1 hora. Põe mala para dentro, ajeita a mala, tira a mala, põe mala de novo, entra, senta, sai, volta. Essa viagem não sai nunca. Mas, irmãos, os anjos se locomovem como o raio, o relâmpago. Então já foi. E não, mas que não tem mala para levar. Arrebatamento, assim, os anjos, não vai ser como Ló em Sodoma e Gomorra, não. Agarrar na mão de um, agarrar na mão do outro e arrastar o Ló para fora. Nas misericórdias de Deus. Não conta com isso, não. O anjo já vem, está pronto, vamos embora. Já apareceu, já foi. Perdoe falar assim, parece, né, uma coisa irônica, mas a gente tem que entender. É rápido demais. Não dá assim, peraí, anjo, não, eu vou sim, vou pedir perdão primeiro. Agora posso ir. O anjo vai ficar esperando. Isso só foi em Sodoma e Gomorra, naquele tempo, para Ló, e na carne, como demonstração de uma misericórdia de Deus. Mas agora o tempo está sendo aquele em que se diz: esteja pronto hoje, a porta vai se fechar, entra antes que se feche. E Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Não é no Monte das Oliveiras, não. Não é em Jerusalém terrestre, não. E tem gente puxando para a América do Norte. E tem gente que está procurando colocar lá em Campos Jordão. Cada um querendo Jesus vindo e dá para ele um pouso no hotel especial, em algum lugar aí. Não. É daqui para a glória, apresentando o Pai, todos aqueles que foram resgatados da terra. Não em carne e osso, mas já em corpos celestiais. Ainda, dando sequência à nossa lição, nesse tópico 2, o arrebatamento e seus participantes, Jesus Cristo, os anjos e os crentes em Cristo, os fiéis, os que guardaram a fé, os aprovados, os que alcançaram o testemunho de que agradaram a Deus. E assim nosso material de classe diz: naquele dia os mortos em Cristo serão os primeiros a responderem à voz do chamamento da trombeta de Deus, e no abrir e fechar de olhos, os santos ressuscitarão incorruptíveis. O mesmo poder transformador atuará nos crentes que estiverem vivos naquele dia. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e nós seremos transformados. Será o poder do Espírito atuando sobre a matéria, vencendo a morte e corrupção nos corpos abatidos dos fiéis. Como será? Primeiro os mortos ouvirão a voz de Deus, ou do Filho de Deus, de Jesus, a voz do arcanjo e trombeta de Deus, e ressuscitarão.
Muitos se preocupam com o pozinho. Onde estará o meu pozinho para eu não ficar para trás? Não preocupa com o pozinho não, que Deus vai te dar um corpo totalmente novo. Não vai precisar nem de um tostãozinho, nem um átomo do seu corpo antigo. Ele não precisa de uma matéria velha para fazer uma nova. Não, Ele tem poder de nos dar já a nova. E precisamos entender isso. Tem pessoas preocupadas com cremação, com morrer e se perder o corpo, na doação de órgãos e tanta coisa que as pessoas se preocupam. Descansa, guarda somente a fé, né? Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas se guardar a santificação, vai acontecer de ser ressuscitado naquele dia, se passou pela morte. Portanto, o mesmo poder transformador atuará nos crentes que estiverem vivos naquele dia. Depois nós, a expressão bíblica, os que ficarmos vivos seremos arrebatados, seremos transformados. Agora a palavra vai dizer no abrir e fechar de olhos. Observe bem essa simultaneidade de mortos ressuscitando, ouvindo o clamor, o chamado de Deus e pronto, subindo, e os vivos sendo transformados. Muito bem, apresentando alguns textos bíblicos, quero iniciar 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, quando temos o texto bíblico dizendo: porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então observe bem, Jesus vem nas nuvens, para lá em cima, vem do céu, desce, para nas nuvens, e a coisa acontece aqui embaixo. Os mortos ressuscitam já no corpo glorificado e começam a subir. Mas espera aí, calma, não tenha pressa não, espera a gente está vivo, vai ser transformado. Todos esses dois atos serão no abrir e fechar de olhos, coisa rápida. Eles ressuscitados e nós transformados juntamente, diz o verso 17: subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Estão dizendo várias vindas, primeiro vai esse, depois vão aqueles, depois não sei quem mais que vai ter chance. Nunca. A igreja é um corpo, sobe de uma vez só. Muitos não consideram essa verdade. Há um só corpo, e para o céu vai o corpo inteiro, a igreja inteira, juntamente, juntos, sendo arrebatados contra o Senhor nos ares. A igreja inteira, não vai a esposa em partes. Vai primeiro o braço direito da esposa. Uns chamam noiva, né? Mas é a esposa, tem comunhão com Cristo, faz com ele um corpo em espírito. Não vai subir um braço, depois do braço, não sei depois o que vai. Não, vai subir o corpo inteiro, a igreja inteira, ao encontro do Senhor. Estão repartindo o corpo de Cristo, não estão entendendo a essência de um povo, um corpo, subindo de uma vez só para encontrar o Senhor nos ares. Está assim com o Senhor sempre. Mas a palavra anterior disse: vamos embora para a casa do Pai, as moradas eternas, e lá vou apresentar vocês ao Pai, para que o Pai seja glorificado em todos. Essa é a verdade da palavra. Mas perdoe-me dizer e insistir mais uma vez: quantos estão lendo livros e livros e livros e livros, e aí cada escritor novo inventa uma novidade para poder vender o livro dele.
Mas para que comprar esses livros que falam? Precisamos primeiramente conhecer profundamente as Escrituras. Continuando um pouco mais, 1 Coríntios 15, 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 52, no abrir e fechar de olhos acontecem as duas coisas: mortos ressuscitados, já no corpo incorruptível, e os vivos transformados no mesmo corpo incorruptível e subindo aos céus. Filipenses 3, verso 20 e 21, a palavra diz para nós também coisas que precisamos estar apontando. Como essa: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora me ocorreu uma coisa: Jesus é Espírito, Jesus é um corpo glorioso. Jesus, meu Deus, ninguém pode ver, homem nenhum pode vê-lo. E nós transformados, o que vamos ficar fazendo aqui na terra? Se eu estou com um corpo celestial, onde que é o lugar certo onde está morando? Nunca será na terra, não. Vamos para a nossa habitação celestial, porque o corpo é celestial. Precisamos entender isso. Não tem mais nada para fazer aqui na terra quando Jesus vier. Temos que ir embora logo. Por isso, pelo seu poder, transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Meu Deus, é muita coisa, não precisava tanto não, Deus. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Por isso que João vai dizer: como o Senhor é, nós seremos. Não é presunção não, é Ele que diz que vai fazer, porque como Ele é, nós o veremos. Quantas vezes a gente diz assim: mas Deus, se der para entrar na porta do céu, eu ficar de dentro, pum, bateu a porta, eu fico ali. Vai de dentro, está muito bom. Não tem nada disso não. O Pai está com os braços abertos, querendo nos abraçar e nos receber como filhos na sua casa eterna. Portanto, o que Deus está preparando para nós é estrondosamente excelente. Precisamos entender essas coisas. Muito bem, colocado esses participantes do arrebatamento, o próprio Jesus, os anjos e todos os que creram no Senhor, ou estiverem vivos crendo no Senhor, guardando a comunhão com Ele, aí a palavra, ou nossa lição, tem continuidade, um tópico 3, elementos especiais. Algumas considerações mais nesse assunto de vinda do Senhor e arrebatamento da igreja. Muito bem, pergunta comum: quando isso ocorrerá? Quando é que Jesus vem? Tá bom, temos respostas na Bíblia, temos respostas. Agora vê se a resposta identifica o momento. Ao terminar 70 semanas, já respondi. Quando é que termina 70 semanas? Aí nós não sabemos. Diz mais alguma coisa a palavra? Diz sim, no último dia. Diz mais alguma coisa? E vai dizendo, como temos em Daniel 12 e em Mateus também. Vimos já em lição passada que após a aflição, qual nunca houve, pronto, verão vir o Filho do Homem nas nuvens do céu. Então temos colocações da palavra, só que não identifica o momento, nem o ano,
e nem o mês, nem o dia, nem a hora. Portanto, vamos estar considerando este texto do material de classe. Quando isso acontecerá ou ocorrerá? As Escrituras destacam o elemento surpresa. Jesus disse que viria sobre o mundo como um laço, a uma hora inesperada, como ladrão, e que por isso deveríamos estar preparados para não sermos surpreendidos por ele. Este dia e hora é desconhecido pelo homem, nem os anjos o sabem. Sabemos que será o último acontecimento da história, pois será no último dia, no fim do mundo. É o que nós sabemos. Agora, por favor, quantos desconsideram essas afirmações e ficam calculando para ver que dia que Jesus vem? E já teve gente que já determinou o dia e já ficaram esperando por aí, só que não deu certo, né? Não deu certo, porque continua a verdade que Jesus disse: nem os anjos sabem, nem os anjos sabem. Mas, vendo versículos bíblicos, textos bíblicos que nos falam sobre isso, em Lucas 21:34, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Laço, armadilha, é a coisa que se desata e pronto, rompe-se, já atua e aconteceu. Não é câmara lenta não, é rapidinho. Tessalonicenses capítulo 5, verso 1. Mas irmãos, Paulo dizendo, acerca dos tempos e estações não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. Tudo estará como normal nos dias de Noé, nos dias de Ló, tudo normal, e de repente é a vinda do Senhor. Quando disserem a paz e segurança, o mundo está atrás disso. Se um dia disser agora sim alcançamos a paz mundial, pela globalização, pelas nossas leis que nós colocamos para funcionar, quando disser isso, repentina destruição. Simples, claro, direto. Qual é a palavra destruição? O que é destruição mesmo? Repentina destruição, o que é isso? Mateus 24:36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu ou dos céus, nem o Filho. Jesus até se coloca como não sabendo. Eu acho bonito isso, Jesus se omitindo como aquele que decide e dá honra e glória ao Pai, ainda que possa saber, porque é essência, parte do mesmo Deus, é um com Ele. Eu até imagino como pode o pai esconder do filho um segredo desse, mas o filho faz, não sei, decisão é dele. Não quer tomar iniciativa e nem passar à frente. Ele sabe quando ele determinar. Mas coloquemos humanamente, né? Jesus não sabe. Jesus não sabe. Unicamente meu Pai. Verso 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, verso 42, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, 44, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então não adianta calcular.
Pode fazer cálculo, pode estudar a Bíblia, pode fazer tudo isso. Só que não presumo de ter já as coisas definidas exatamente para citar local e dia e hora, porque não é verdade. Está oculto isto aí. Mas vamos ver isso mais um pouco. Chegamos a versos importantes. Mas antes, João 6,40. Por quanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então é o último dia. É o fim dessa dispensação. Portanto, repito, não se canse, por favor, de ouvir isso que afirmo. Se alguém espera tribulação, milênio e sei lá mais o que, anticristo e outras coisas que o pessoal fica ainda esperando, ou tudo isso acontece antes de Jesus vir, ou então não acontecerá nada disso. Estamos equivocados no nosso entendimento se colocamos algo para depois da vinda de Jesus. Jesus vindo é fim, é consumação, é último dia. Mas em Apocalipse 14 e também até o verso 16, por favor, considere com paciência, calma esse texto. Apocalipse: e olhei, e eis aqui uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. Interrompo e pergunto: quem seria este? Tem algum anjo que tem o título de Filho do Homem? Tem algum anjo sentado na nuvem por aí que também é chamado Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem assentado na nuvem? É tão somente Jesus. Observe, ele, Senhor dos senhores, Rei dos reis, assentado na nuvem com a foice na mão. Para fazer o quê? Colher a lavoura da terra. O que o lavrador tem de interesse na lavoura da terra? Os frutos. Quem são os frutos da terra? As almas. Só que está na terra e ele está no céu, na nuvem, esperando o quê? Verso 15: e o outro anjo saiu do templo clamando com voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, ou colhe, é já vinda a hora de cegar, colher, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada. Quem está fazendo isso? Colhendo os salvos da terra? Jesus. Mas observe esse aspecto de humildade, irmão, de dar honra ao Pai. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas está sentadinho lá na nuvem esperando. Esperando o quê? O Pai dá ordem. E quando vem a ordem, ele executa com muita satisfação. E nós o veremos então, encontrando nós com ele nas nuvens do céu. Ele na nuvem, Filho do Homem, aguardando a ordem do Pai, que vem lá de dentro. O outro anjo saiu do templo com a ordem: lança, é agora. E Jesus, né? Se fosse como alguns que a gente conhece aqui, não, fala para o Pai falar comigo, não manda recado pelo anjo, não, nem arcanjo. Um aspecto de humildade, porque somos irmãos. O pai podia dar ordem direto para o filho, né? Mas parece uma cadeia de ordens e todo mundo aceitando, porque é aquele convívio de irmãos em família. A cada um é facultado uma função. A voz do arcanjo e trombeta de Deus. Alguém vai ter que tocar a trombeta, alguém vai ter que dar um grito bem forte lá. É a hora da colheita. E Jesus vai executar. E nós subiremos para o céu. Perdoe demorar nisso. É um ato simples. Apocalipse 14. Na sequência de Apocalipse, veio outro anjo com outra foice para colher e mandar para o fogo que não presta.
É só ler o verso seguinte, Apocalipse 14, verso 17. Jesus quer ter essa oportunidade de receber os seus no arrebatamento. Mas quanto aos ímpios, manda alguém aí terminar o serviço. Põe a palha e o joio no fogo. E o outro anjo sai para executar a destruição dos ímpios. Apocalipse 14, depois do verso 16. Continuando nossa lição, nesse terceiro tópico, elementos especiais, depois de nós considerarmos esse subtítulo que nós colocamos, quando isso acontecerá, quando ocorrerá, ninguém sabe, mas na ordem do Pai, na voz do arcanjo e no toque da trombeta de Deus. Muito bem. Agora, nova pergunta: onde isso se dará? Lemos: a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja não será um evento local secreto que poucos perceberão. Antes será simultâneo em todos os pontos da terra, como o relâmpago que se mostra de oriente ou do oriente ao ocidente. Todos o verão. E onde estiver um servo do Senhor, ali estará ou será ele recolhido. Então não precisa correr para encontrar Jesus no arrebatamento. Você será tomado onde estiver. O anjo vem juntinho de você para te levar. Vendo versos bíblicos, Mateus 24, do verso 26, mais alguns versos, assim lemos: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então não é localizado em algum ponto. E temos instituições religiosas grandes, numerosas, dizendo que vai ser aqui, porque colocaram que seria ali. Verso 30: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se alguém quer um local, é as nuvens. Mas qual nuvem? A nuvem aqui do Brasil ou a nuvem do Japão? Eu não sei, só sei que a palavra diz que será uma manifestação plena, porque também nós não conhecemos a natureza divina para poder se manifestar simultaneamente de norte a leste e norte a sul, leste a oeste. Não sabemos como, mas o poder de Deus não é nosso. Ele que vai atuar, Ele que vai se manifestar. E lembramos que Ele é Espírito, não é carne, um ponto físico localizado em algum lugar. Não é assim. Em Apocalipse 1, verso 7: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, de alguma forma, até os ímpios saberão que Jesus veio. Que fração de tempo, quanto tempo terão para desfrutar desse conhecimento? Não sei. A palavra diz que até os que traspassaram o verão, e muitos se lamentarão. Muito bem. Continuando um pouco mais alguma consideração especial, elemento especial nesse tópico 3. E subtópico: como ocorrerá? Como? Se antes é quando, foi a primeira pergunta. Onde? Segunda. Terceira, como? Diferentemente da sua primeira vinda, quando se manifestou em carne com grande simplicidade, sua próxima vinda será poderosa e gloriosa, com grande estrondo e abalo sobre o mundo. Precisamos estar atentos para o fato de que não haverá segunda oportunidade. Será como no dia de Noé,
e de Ló. Quem estava na condição de ser salvo, o foi, mas os demais pereceram. Então é importante considerar isso como uma coisa estrondosa, em glória. E outra afirmação final neste texto: não tem duas vindas não, ou duas chances, é uma só. Assim, observando mais alguns versos bíblicos, ainda que, por favor, entendam, alguns deles parecem até repetidos, o assunto volta à mesma fala, mas é porque tem versos que falam de várias coisas, e quando nós apresentamos para um ponto, já estaremos lendo outra parte. Mas mesmo assim, Mateus 26, 64, disse-lhes Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus falou no seu julgamento de que ele veria assim, que o veriam assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olhando para Jesus, de carne e osso, e todo sofrido, ensanguentado, rasgado pelo chicote, o desprezavam, mas ele virá de uma forma gloriosa, na glória do Pai, ou aqui diz, à direita do Todo-Poderoso. Em 2 Pedro 3,10, voltamos àquela parte de Pedro, quando diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os elementos passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Verso 12: aguardando e apressando-vos para o dia da vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. A palavra é clara, direta. E o pessoal está criando outra situação para ter ainda um milênio, outras coisas mais, uma outra vinda de Cristo, manifestação mais clara do que a presente. Quando um espírito já atua neste mundo, um espírito contrário a Cristo. Então Jesus vem e destruição do mundo. Não vai ter nem um tratorzinho celestial vindo para reparar a terra, para deixar uns aqui aproveitando um pouquinho mais o planeta Terra. Por favor, não. Nós iremos para uma nova terra, onde habita a justiça, moradas do Pai. Ainda nos textos bíblicos, Apocalipse 6, verso 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Jesus vem, arrebatamento da igreja, maravilha para nós, mas o que vai acontecer para os demais? Ira, fogo, labaredas de fogo, consumindo, destruindo tudo. Portanto, não coloquemos esperança em algo após a vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus termina tudo neste mundo e começa assim para nós, na eternidade, nos lugares celestiais. Ainda há versos, são muitos os textos bíblicos, Mateus 25:11, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu vos não conheço. Ou está pronto para quando ele vir, ou não haverá outra oportunidade. A palavra é clara, não adianta a gente colocar outros termos, não, é clara. Não vos conheço. E em outro lugar vai mandar para o fogo eterno. Mateus 24:37: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam
e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem está a salvo na arca, dentro da arca. Quem está fora será levado na destruição. Não tem outra coisa para acontecer mais, é o fim. Lucas 17, 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. É fim, destruição. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, dois destinos: Jesus vem, céu ou lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Assim colocado todos esses tópicos, todos esses subtítulos que nós temos considerado, nessa lição, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, queremos estar concluindo numa exortação mais que sempre é apresentada aos alunos na escola bíblica dominical. Em vista dos que as escrituras nos revelam, consideremos que a nossa prioridade deve ser viver na expectativa de tão glorioso evento, a volta de Jesus. Procuremos viver e morrer de tal forma que nesse dia ouçamos do Senhor as palavras: vinde benditos, ó servo bom e fiel. E não: apartai-vos de mim, malditos, ou mau e negligente servo. Portanto, Jesus virá, certamente, e levará os seus, uma vez, uma definitiva vez, sem outra oportunidade, momento decisivo. Que Deus nos dê graça para estarmos prontos e ouvirmos o vinde benditos. Assim posto, consideremos que estivemos na nossa lição segundo o esboço apresentado. Nos tópicos: Jesus virá ainda uma vez só, o arrebatamento e seus participantes, e os elementos especiais na sua vinda, no arrebatamento da igreja. E o nosso texto áureo fala bem claro: virei outra vez, outras vezes, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João capítulo 14, o verso de número 3. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto,